Olá pessoal, eu sou o Igor, sou engenheiro agrônomo e hoje estou na função de consultor especialista de irrigação da Cooper Citrus. O tema de hoje nós vamos falar de fertirrigação em sistemas de gotejamento, quais os cuidados com a fertirrigação e como aplicar os fertilizantes via irrigação por gotejamento. Começando, primeira coisa é falar sobre o conceito, o que é a fertirrigação. Então, é a aplicação de solução nutritiva via sistema de irrigação. No caso aqui que nós estamos falando, via gotejamento, tá? Ela consiste basicamente numa aplicação quantitativa de nutrientes. A gente não vai aplicar tudo o que precisa de uma vez só. Nós vamos parcelar essa aplicação e isso faz a eficiência de absorção dos nutrientes serem muito maiores. Otimiza a adubação da fazenda. E os adubos minerais são dissolvidos e injetados via sistema de irrigação. Então, cada adubo, cada nutriente, aí, cada formulação tem uma solubilidade diferente, nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. E a fertirrigação pode ser aprimorada com a nutri-irrigação. Basicamente, a diferença entre as duas é a quantidade de vezes que você vai fazer o processo. A fertirrigação, geralmente, a gente faz uma vez por semana, 2 vezes por semana, e a nutri-irrigação você vai fazer um pouquinho todas as vezes que você ligar o sistema. Então, é um pouco diferente, a nutri-irrigação você parcela mais e aplica mais vezes, No próximo slide, então, continuando falando sobre o conceito, é a forma adequada de fornecer os nutrientes para as plantas, Você vai jogar direto na solução do solo, vai jogar direto na boca da planta, onde ela absorve com as raízes. Então, você consegue sincronizar esses parcelamentos dos nutrientes de acordo com o estágio fenológico da planta, então, de acordo com o ciclo dela. Uma planta que é uma muda agora, ela vai precisar do quê? Quando ela está na parte de florada, precisa de qual nutriente com prioridade? Então, a gente consegue parcelar de acordo com essas fases. Hoje no mercado a gente pode encontrar um monte de fertilizantes com uma solubilidade muito alta, que isso é uma coisa que a gente tem que sempre olhar na hora de fazer uma fertirrigação. O que a gente vai usar? Qual produto a gente vai usar? A solubilidade desse produto. Então, quanto mais solúvel for esse produto, menos solução, menos água a gente vai precisar para dissolver aquela quantidade que a gente precisa aplicar. Diminui a mão de obra, porque basicamente você vai precisar de uma pessoa lá na caixa, para fazer a mistura e injeção. Então, é uma pessoa só, no máximo 2 pessoas para fazer isso. E é muito mais prático. Tudo que vai ser aplicado lá na casinha de bomba. E ela vai distribuir durante os setores. No próximo slide, nós vamos falar um pouco sobre como fazer essa fertirrigação. Primeiro, a gente vai definir a quantidade dos nutrientes e como a gente vai parcelar. Então, como que faz essa definição? Primeiro, a gente vai pegar informações da cultura, espaçamento lá na propriedade. Análise de solo é muito importante, porque a gente precisa saber como está o solo, não só em relação a químico, como a físico também, para a gente saber a quantidade de água que a gente pode aplicar junto, Então, a definição da quantidade de nutrientes e o parcelamento é a primeira coisa. Isso a gente já tem que ter uma noção. O que a gente vai aplicar, durante quanto tempo, quantas vezes a gente vai parcelar isso. A escolha do fertilizante, então aí definiu a quantidade de nutrientes, vamos escolher qual que é o fertilizante que a gente vai aplicar. Se tiver mais de um, a gente tem que prestar muita atenção em compatibilidade entre fertilizantes. Mais para frente eu vou mostrar uma tabelinha para vocês. O sistema de gotejamento, quando a gente vai aplicar vai fazer a fertirrigação via gotejamento, a gente tem que tomar muito cuidado com o precipitado. Então, sempre o fertilizante ele vem com um pouquinho de impureza, ele não vem totalmente puro, e quando a gente mistura fertilizantes, alguns fertilizantes vão gerar um precipitado, uma borra, que se a gente não tomar cuidado com isso, a gente joga para dentro do sistema e isso vai causar um entupimento dos gotejadores, Então, é uma coisa muito importante. A solubilidade desses fertilizantes, cada um tem o seu, cada marca tem a sua, então é uma coisa que a gente tem que se atentar. Prepara a solução.
atendendo a essas exigências, prepara a solução. Sempre tem que ter um filtro de segurança depois da caixa. Isso é muito importante, porque às vezes você faz a solução e ela mexeu. Você olha e fala, tudo bem, está tudo dissolvido. Só que tem algumas partículas em suspensão ali que ainda não deu tempo de descer. Então, esse filtro de segurança é um filtro logo depois da caixa. Ele vai segurar essas partículas. Então, sempre use um filtro de segurança além do filtro do sistema. Esse filtro sempre depois da caixa d'água. Faz a fertirrigação, espera todo o tempo de injeção. Isso vai depender muito da bomba injetora que você tem, né? Se ela vai injetar a caixa muito rápido, e depende da caixa também, do tamanho dela. Você vai fazer toda a fert depois do sistema pressurizado, espera terminar essa injeção e espera o tempo de avanço. Esse tempo de avanço é o tempo que demora. Imagina que você vai jogar uma gota de fertilizante na saída da bomba. Esse tempo de avanço é quanto tempo essa gota de fertilizante vai chegar no último gotejador do bloco. Então, cada setor tem o seu tempo de avanço. Isso a gente tem que ter, isso tem que ter o conhecimento, tem que ter isso na mão, porque cada setor vai ter um tempo diferente. Então, faz a fert, espera o tempo de avanço daquele setor, e aí sim pode passar para o próximo. Tá? No próximo slide, só para exemplificar para vocês, em relação à definição da quantidade de nutrientes, né? Vai ser variável de acordo com a cultura e a fase fenológica. Aquilo que eu falei para vocês antes, tem uma tabelinha ali do lado, que é a exportação de nutrientes por tonelada de produto colhido. Isso tem para cada cultura tem a sua, e para cada nutriente, para cada tonelada. Então, vai muito da estratégia, o que a gente quer fazer, quanto a gente estima produzir, e aí sim faz a estratégia de fertirrigação. Tá? Só para ter uma ideia. No próximo slide, nós vamos falar sobre a escolha do fertilizantes. A gente vai usar ou simples ou composto, como eu falei, pode ser uma fonte só ou mais de uma fonte, com alta solubilidade, que seja o mais puro possível. Hoje, eu acho que é muito difícil a gente encontrar um fertilizante 100% puro, a não ser que forem os líquidos, né? Mas procurar sempre os mais puros, com baixa corrosividade, e se você for fazer mais de uma fonte, que sejam compatíveis, tá? No próximo slide tem uma tabelinha de compatibilidade dos fertilizantes solúveis mais comuns que a gente tem no mercado. Então, eu não vou dar muitos exemplos não, mas é importante vocês verem isso daqui, onde está o verdinho, aquele xizinho verdinho, significa que são compatíveis, que não vão gerar um precipitado. Então, por exemplo, ali do lado esquerdo, a primeira, ureia, com o sulfato de magnésio, primeira da direita, se você cruzar os dois, vai dar o verdinho ali. Então, eles são compatíveis, a gente pode fazer essa mistura. Agora, por exemplo, o MAP com o sulfato de magnésio, ele já dá o vermelho, que é incompatível. Isso, com certeza, vai gerar um precipitado, e a gente não pode, de forma alguma, misturar essas fontes que estão em vermelho. Não é indicado também as outras fontes que estão em laranjados, porque elas são limitadas à compatibilidade. Então, aí ou faz em 2 aplicações, ou define a estratégia como que vai fazer com isso, mas não misture, tá? No próximo slide, vamos falar um pouco sobre a solubilidade desses fertilizantes, né? Cada fertilizante tem uma quantidade máxima que você pode solver. Isso vai ter essa taxa de solubilidade, quando você compra o produto, vem falando nele qual que é a solubilidade. Então, tem alguns que tem uma solubilidade mais baixa, a gente vai ter que jogar menos quantidade por uma quantidade X de água, por exemplo. E se ele for mais solúvel, a gente consegue jogar mais fertilizante na mesma quantidade de água. Tá? Essa quantidade ela não deve ser ultrapassada. Por quê? Às vezes, como eu falei antes, às vezes você joga aquele fertilizante lá dentro numa quantidade acima da solubilidade dele, e como você vai bater a caixa, às vezes a gente não espera o tempo suficiente para aquilo precipitar, e a gente acha que está dissolvido.
só que na verdade são partículas que estão em suspensão que ainda não precipitaram, mas que vão precipitar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, não ultrapassa essa solubilidade que está indicada lá, tá? E ela vai variar também de acordo com a temperatura da solução. Então, quanto mais fria, menor a solubilidade, quanto mais quente, maior a solubilidade normal, tá? Mas a temperatura ambiente vem indicando qual que é a solubilidade daquela fonte, tá bom? Próximo slide, mais sobre a solubilidade desses fertilizantes, né? Na tabelinha da esquerda, é só para exemplo, tá, pessoal? Quantos quilos para formar 100 litros de solução? Então, ali tem um exemplo de cada um deles, de ureia, de nitrato, de sulfato de amônio, de nitrato de cálcio, MAP, cloreto. Então, para cada um deles tem ali uma tabelinha mais aproximada, né, de quantos quilos para formar 100 litros de solução. E na tabelinha da direita, é aquilo que eu falei para vocês em relação à temperatura. Então, se a temperatura for mais baixa, no caso ali o zero, né, a gente precisa de 40 quilos para fazer 100 litros. Se essa temperatura for aumentando, a gente consegue colocar mais fertilizantes para formar os mesmos 100 litros. Tá? Só uma tabelinha para exemplificar o que eu falei para vocês no slide passado. No próximo slide, vamos para o preparo da solução. O ideal sempre é que se tenha 2 caixas para fertilização. Por quê? Uma delas a gente vai fazer a mistura, nós vamos bater o fertilizante com a água, vamos deixar ela descansar para aquilo precipitar, e depois nós vamos passar para uma segunda caixa, que essa sim vai ser usada para injetar a solução no sistema. Então sempre 2, tá? Tem muita gente que faz com uma só, se tiver uma só, faz a mistura e espera. Tá? Espera algumas horas aí para ver se tudo que foi misturado vai precipitar e vai estar solúvel realmente para a gente aplicar via sistema. Então, se você tem uma caixa, passa para outra e da outra você vai fazer a injeção, isso fica muito mais seguro para a gente, tá? Então, o ideal sempre que tenha 2. No próximo slide, nós vamos falar sobre essas caixas. Então, nessa primeira caixa, a gente vai dissolver esses fertilizantes, deixar decantar por aproximadamente 15 minutos, isso é o que diz a literatura, né? Eu sempre prefiro deixar um pouco mais para a gente ter certeza, e transporta para a caixa de injeção, que seria a segunda caixa, que eu vou mostrar para vocês uma foto mais ou menos de como isso funciona. Então, a captação da solução ela deve ser feita pelo menos a 2 centímetros do fundo da caixa. Por quê? Imagina que a gente fez a solução ali, preparou, e a gente deixou aquilo descansar para essas partículas decantarem. Elas vão decantar e elas vão para o fundo da caixa. Então, se a gente fizer a captação pelo lado de baixo, vamos dizer assim, no fundo mesmo da caixa, tudo aquilo que precipitou, que é aquilo que a gente não vai usar, que é impureza, a gente vai jogar para dentro do sistema também. Então, sempre é importante a gente deixar um pouquinho para cima, né, uns 2 centímetros aí, porque aí a hora que chegar naquele ponto da entrada ali, 2 centímetros para cima da caixa, a gente para, até porque ela não vai pegar o que está para baixo dela, que vai estar onde são as impurezas. Então, sempre um pouquinho para cima, tá? No próximo slide, vamos falar sobre a segunda caixa, e aí tem a foto que eu falei para vocês. Aquela caixa mais alta é a caixa para bater a solução. Então, essa caixa ela vai estar mais alta, bate a solução, espera decantar, e aí passa para a segunda caixa, simplesmente com um registro, abre o registro e essa solução passa para outra caixa. Ali, vocês podem olhar e falar assim, mas está captando por baixo. Mas ela não está pegando no fundo mesmo da caixa, ela está um pouco para cima. Passa para essa segunda caixa, essa segunda caixa, ela vai também, você vai pegar uns 2 centímetros para cima, né? Não vão pegar do fundo da caixa, e nela sim vai ter aquele filtro de segurança, que eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide, tá? Então, ali é o filtro de segurança, ele está depois da segunda caixa, seria depois da caixa de injeção. Sempre usa,
tá? É obrigatório usar um filtro depois da caixa de injeção. Então, o objetivo dele é não deixar essas partículas em suspensão que não foram totalmente dissolvidas, que eu falei para vocês. Impureza que tinha, de areia, de pedra, de qualquer outra coisa que possa ter vindo junto, né, com o produto, ele já está no final da caixa. A gente já não puxou ele. O que o filtro vai segurar é o que está na solução, mas não foi 100% dissolvido. Então, o filtro sempre é obrigatório, tá? No próximo slide, vamos falar qual que é o processo, como a gente faz a fertirrigação em si, né? Primeiro, como a gente vai fazer a injeção dessa solução dos fertilizantes. A gente vai fazer o preparo dessa caixa de injeção, depois que bateu, passou para a caixa de injeção, nós vamos ligar o sistema e deixar pressurizar. Então, sem ainda ligar a bombinha de fert, vamos ligar o sistema de irrigação normal e deixa ele pressurizar, deixa estabilizar a pressão dele. E depois que tiver tudo pressurizado, aí sim a gente vai começar a fazer a fertirrigação. Liga a bombinha de fert e deixa injetar. Então, um detalhe, sempre iniciar a injeção com as pressões estabilizadas. Por quê? Se o sistema ainda não está pressurizado, você ainda não está garantindo que a mesma quantidade de fertilizante que vai cair na primeira linha do seu setor é a mesma que vai cair na última linha do seu setor. Quando você tem um sistema pressurizado, aí você tem a garantia de uniformidade da distribuição. Tá? Então, espera sempre estabilizar a pressão, aí sim, liga a bomba de fert e faz a injeção. Tá? No próximo slide, vamos continuar com isso dali para frente. Inicia a injeção da solução, dessa água com fertilizantes, né? Aguarda toda a solução ser injetada. Depois que terminou a injeção, espera o tempo de avanço que eu falei para vocês. Geralmente, varia em torno de 10, 20 minutos. Tá? Depende muito de cada setor, mas é em torno disso, 10, 20 minutos. Então, por que é necessário? Para que toda a solução recém-injetada seja arrastada pela água do ponto de injeção até o gotejador mais distante. Aquilo que eu falei para vocês. Imagina que pingou depois da bomba um fertilizante, quanto tempo ele demora para chegar no último gotejador. Esse é o tempo de avanço. Tá bom? Então, aqui, falando exatamente sobre ele, que é o tempo necessário para que a água seja distribuída. Tá? Um detalhe que eu queria falar para vocês. Esse cálculo do tempo de avanço, ele deve ser feito por quem fez o projeto. Tá? A gente não pode chutar. Eu falei para vocês em torno de 10 a 20 minutos, porque eles variam nisso mesmo, de 10 a 20. Só que quem vai falar para você o tempo de avanço do seu setor 1 é 10 minutos, o tempo de avanço do seu setor 2 é 15 minutos, vai ser quem fez o projeto para você, o projetista. Então, sempre quando a gente for pensar em fazer uma fertilização pela primeira vez, né, pede para quem fez o seu projeto te passar o tempo de avanço de cada setor, ok? No próximo slide, é uma figurinha para exemplificar o que a gente falou até agora, né? Dos tempos. Tempo 1 é do ponto de injeção até a válvula, que seria lá no cavalete, né? O tempo 2 seria da válvula até o fim da linha secundária, que seria a nossa ramal. Então, o tempo 1 seria da bomba do sistema até o cavalete. O tempo 2 seria do cavalete até o fim da ramal. E o tempo 3 seria do fim da ramal até o último gotejador. Então, passa todos os gotejadores que estão nessa linha ramal, o último dele. O tempo de avanço é a soma desses três. Acho que com figura fica mais claro para a gente entender. Tá? No próximo slide, vamos falar de manejo da fertirrigação. O que é esse manejo da fertirrigação? Como que a gente faz isso? A gente pode fazer a fertirrigação e depois a irrigação? Vamos supor que a gente fez uma estratégia para aplicar naquele dia 3 milímetros de lâmina. Então, como que a gente faz isso? A gente irriga primeiro e depois
faz a fertirrigação, ou faz a fertirrigação primeiro, depois termina a irrigação que a gente preparou para aquele dia. Isso é uma coisa importante, né? Então, nessa figurinha, na segunda figurinha ali, quando você tem a necessidade de irrigar. Na primeira é basicamente o que a gente falou, você vai ligar o sistema só para fazer a fert. Então você pressuriza, faz a fertirrigação, espera o tempo de avanço para lavar e acabou, desliga e passa para o próximo setor. Quando a gente vai fazer uma irrigação junto, né, o ideal é que a gente pressurize o sistema, da mesma forma, deixa pressurizar, faz a irrigação no tempo que a gente definiu que iria ser feita, a lâmina que a gente definiu que seria aplicada naquele dia, faz a irrigação. Quando terminou, aí sim faz a fert. Então a fertirrigação ela vai vir por último. A gente não pode fazer a fertirrigação primeiro e depois a irrigação, tá? Por que isso? Porque se você faz a fertirrigação primeiro e às vezes na nossa estratégia a gente tem que fazer uma irrigação para voltar nesse setor depois de 5 dias, uma semana, não sei. Às vezes a quantidade de água aplicada ela vai ser alta. Então, se você jogou a fertirrigação e depois você vem com uma pancada muito grande de água, você acaba fazendo todo aquele fertilizante descer e sair daquela zona de contato com a raiz. Então, sempre faz a irrigação primeiro, depois a fert, espera o tempo de avanço, que é essa lavagem, passa para o próximo setor, tá? Quando a gente vai fazer uma fertirrigação proporcional, a gente vai pressurizar, faz a fert, irriga um pouco sem fert, faz a fert, irriga um pouco sem fert. A gente consegue ir escalonando ela, tá? Mas a quantidade de água que a gente vai jogar é sempre a mesma, porque é aquilo que a gente definiu como estratégia para o dia, tá? Isso daí a gente chama de fertirrigação proporcional. As duas funcionam da mesma forma. No próximo slide, já é uma foto, eu acho que fica mais fácil da gente entender quando faz com fotos, né? Então, ali, por exemplo, na primeira, segunda-feira, a gente aplicou água e mais nutrientes. Na terça-feira, a gente não fez irrigação. Na quarta-feira, só água. Quinta não fez, sexta só água. Sábado não fez, domingo só água e volta na segunda. Então, qual que foi a estratégia aqui? Aplicação de fertilizantes toda segunda-feira, ou uma vez por semana, tá? Isso é uma estratégia que tem que ser feita lá na hora. Vai parcelar de uma em uma semana, de 15 em 15 dias. Então, isso não é sempre a mesma coisa, pode variar. No próximo slide, é a nutri-irrigação, que é aquela que eu falei para vocês, que toda vez que a gente vai ligar o sistema, a gente vai injetar um pouco de fertilizante. A nutri-irrigação, ela depende de um sistema diferenciado, tá? Não dá para a gente fazer essa nutri-irrigação simplesmente com a bombinha ali de fert. Então, é um equipamento, e no caso dessa foto ali, é um fert kit, tá? Então, ele tem esses canais, cada canal desse tem acesso a uma caixa. Então, ele vai puxar os nutrientes dessas caixas. A vantagem disso é que você pode fazer as caixas com nutrientes separados, né? Uma caixa para nitrogênio, uma caixa para fósforo, por exemplo, uma caixa para micro. Então, hoje eu quero aplicar só nitrogênio, ou hoje eu quero aplicar só micro, ou eu quero aplicar tudo de uma vez só. Ele puxa independente, tá? Então, esse equipamento, quando a gente vai falar de nutri-irrigação, a gente precisa utilizar ele. Então, ele é uma aplicação qualitativa de nutrientes. A gente vai fazer uma frequência muito maior de injeção com quantidades menores. Então, a nossa eficiência da fertirrigação, ela vai lá em cima, né? Então, a nutri-irrigação é um conceito um pouco mais avançado e um pouco mais eficiente do que a fert propriamente dita. No próximo slide, falando sobre como a gente faz, tá? Então, o preparo da solução é igual, não vai ser diferente da fertirrigação. E você pode utilizar uma caixa maior para a solução estoque. Então, o que acontece? Aqui a gente não vai fazer a dissolução do nutriente, do fertilizante na caixa e já injetar ela inteira. A gente pode fazer a mistura e mandar para uma outra caixa maior e ela vai ficar lá como uma solução estoque.
A gente não vai precisar ficar fazendo uma caixa injetando, faz outra caixa, injeta. Faz uma caixa, passa para essa solução estoque, por exemplo, deixa a solução preparada para uma semana inteira e faz a programação dentro do equipamento para todos os dias ele fazer, ele puxar uma quantidade de nutrientes daquela determinada caixa. Então, é uma injeção programada, tá? Essa é a diferença da fertirrigação. No próximo slide é uma figura comparando com aquela que eu mostrei antes para vocês. Lá, qual que era a estratégia? Na segunda-feira a gente fazia irrigação mais fertirrigação. Na terça-feira a gente não estava fazendo nada, na quarta era só água e assim vai. Então, só na segunda-feira, uma vez por semana, a gente estava aplicando nutriente junto com a água. Já na nutri-irrigação, a gente vai parcelar isso bastante. Então, no caso desse exemplo, todos os dias vai receber um pouco de água e todos os dias vai receber um pouco de nutriente. Tá? Esse é o conceito da nutri-irrigação. Você parcela muito mais e joga quantidades menores por dia. No próximo slide, para a gente finalizar, o manejo da irrigação e da fertirrigação, né, ele faz a gente ter uma racionalização da água, de energia e nutrientes. É o maior controle que a gente pode ter, né, fazendo o manejo da irrigação junto com a fert. Então, a gente vai economizar água, a gente vai economizar nutrientes, energia, e vai economizar nutrientes também, mas por conta da eficiência de aplicação. A gente vai manter elevados níveis de produtividade, porque é muito diferente, pensa a gente, né? Você pegar a comida que você vai comer em uma semana, que o seu corpo necessita para uma semana, e você comer tudo hoje, e ficar uma semana sem comer. Então, vamos pensar mais ou menos assim. Aqui a gente todos os dias vai dar a quantidade que a planta precisa. Então, a gente mantém elevados níveis de produtividade e também, por conta da racionalização que a gente já falou, a gente conserva os recursos ambientais. Ok? Pessoal, é isso. Muito obrigado. Espero ter ajudado vocês com as informações de fertirrigação e até a próxima.